Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, aqui do meu lado está o Jonathan, e hoje a gente vai receber um convidado que, na minha humilde opinião, é o melhor obstetra que já teve nesse mundo, porque ele fez o meu parto. Então, assim, muita gratidão e é realmente o melhor. A gente está aqui então com o Dr. Fernando Macedo. Doutor, fica à vontade, o microfone é seu, pode se apresentar. Então, como o Gustavo está falando, né? Ele falou assim que eu seria o melhor obstetra, né? Não, não é isso, né? É que eu só trago gente inteligente, bonita e de grandes valores. Então, quando não acontece isso, já por seleção natural, as mamães nem me procuram. Então, ele tem uma família excelente, então, família excelente, tronco bom, árvore boa, só dá frutos bons, né? Perfeito. Parabéns. Muito obrigado, doutor. Olha, fico até sem graça de começar desse jeito, mas agradeço muito os elogios e assim, é um prazer enorme ter a gente, para a gente ter aqui o senhor com nós, conosco aqui. E, bom, vamos começando assim, do começo. Como que foi a sua procura pela medicina, seu interesse? Como que aconteceu a sua ligação com a medicina em geral? Eu falo assim para algumas pessoas, né, que são mais íntimas, e agora essa é uma intimidade especial estar aqui com vocês, com os jovens, revendo alguns valores. Eu brinco com todo mundo que eu acho que eu nasci médico, né? Porque eu sou da época que eu falo para todo mundo também que eu sou jovem há muito tempo. Como eu só tenho 70 anos, entendeu? Então, todo mundo que estiver ouvindo vai perceber que eu sou de um tempo bem antigo, né? E naquela época que eu vivia, nasci na roça, eu fui, né, não tinha água encanada, não tinha luz. E eu lembro quando eu era pequeno, assim, 4, 5 anos, os animais, a minha mãe matava frango, porco em casa, na roça, no sítio, né? E a gente limpava toda essa parte interna dos animais numa bica de água que era formada pela uma retenção, um represamento de um riozinho no fundo do quintal. E ela jogava todas aquelas vísceras em cima desse represamento e eu ficava brincando com essas vísceras. E eu ficava enchendo a paciência da minha mãe, era a época dos porquê, né? Uhum. Minha mãe era uma imigrante da Espanha e ela falava, caixa teninho, né? De tanto perguntar para ela por que que o milho que estava, hoje eu sei que era o estômago, por que que ele estava ali? Daí eu ficava imaginando como que esse milho foi parar lá. Que a gente dava milho para a galinha comia, depois ela morria, e eu ficava vendo aquilo. Depois eu ficava vendo o porco, né? O porco, eu ficava limpando as tripas do porco e eu colocava uma das tripas dentro de um bambu e ela enchia de água, né? E eu olhava que aquela tripa, ela tinha movimentação interna, né? E que as fezes do porco, né, saía com o molde daquela tripa. E aquilo me encantava, então eu ficava horas e horas olhando aquilo lá. E depois também a gente tirava leite, todas essas coisas. E eu gostava muito de pisar nas fezes da vaca ou do boi, né? E sentia aquela temperatura diferente. Aquilo me questionava também. Depois eu sentava, às vezes, no terreiro da frente de casa e via a caminhada das formigas. E eu lembrava, hoje eu tenho uma justificativa, mas eu lembrava que eu ficava ali sentado e aquelas formigas ficavam fazendo um trajeto, e às vezes uma formiga muito pequena levava uma folha muito grande. E eu passava o dedo no meio daquele caminho e elas se perdiam todas, né? Até elas refazer o caminho delas. Hoje eu sei que é o cheiro hormônio, que elas vão lançando. Então, assim, isso me encantou desde a infância. Eu sou o quinto filho depois de 4 mulheres. Meu pai gostaria muito que eu tivesse sido fazendeiro. Tá? E aquilo eu sempre pensava, né? Jamais eu vou ser fazendeiro. Mas naquela época, né, a gente tinha que obedecer assim 100%. Os pais nem podia duvidar nem por um segundo. Mas eu lembrava que ele fazia que eu marcasse o gado, né, que eu matasse o porco, e aquilo me agredia muito. E eu pensava comigo, nunca, quando eu puder sair daqui do sítio, jamais eu vou ser fazendeiro. E meu pai começava a me encher a paciência da forma assim, esse aí vai ser doutor. E eu pensava lá dentro de mim que eu ia ser mesmo. Uhum. Depois dessa trajetória, minha família é muito simples, nós fomos para a cidade e eu comecei a trabalhar no supermercado como repositor de prateleira.
Mas eu queria fazer medicina. Então, trabalhava durante o dia, que a minha família dependia do salário dos filhos, né? E à noite eu estudava. E na hora entre um cliente e o outro, eu sempre estava lendo um livro. E assim foi até eu conseguir uma bolsa para fazer um cursinho. E depois eu acabei terminando o cursinho. Eu tenho uma irmã que fez enfermagem na Santa Casa. E eu falei que eu queria fazer medicina. E ela se prontificou a me ajudar. Daí ela queria que eu prestasse vestibular numa faculdade que na época era a mais cara do Brasil. Foi Bragança Paulista. Foi aonde eu entrei. Ela me deu dinheiro para fazer a inscrição. Eu falei, eu não vou fazer inscrição nessa faculdade de jeito nenhum, porque a gente não tem condições de pagar. Por acaso, um amigo meu do cursinho foi comigo estudar e minha irmã perguntou para ele se ele também ia prestar. Ele falou assim, eu vou, mas o Fernando não vai prestar porque ele não fez a inscrição, porque eu ia devolver esse dinheiro para minha irmã. Na última hora, eu acabei fazendo a inscrição. Dentro do grupo que foi prestar a prova, né, nos simulados, eu não era melhor que esse grupo. Nós fomos 5 pessoas dentro de um Fusca e eles voltaram corrigindo as provas. Eu nem dei atenção porque minhas respostas não batiam com a deles. Eu falei, eles sempre foram melhores que eu no simulado e eu voltei a fazer o cursinho. Daí eles perguntaram, o que você está fazendo aqui? Eu tinha passado dos 5, eu que tinha entrado. E assim começou a trajetória, comecei numa faculdade mais cara, consegui que hoje acho que se chama FIES, mas eu nem FIES tinha condições, o meu foi tipo ProUni, então eu consegui 100% da faculdade pelo governo. Foi aonde eu dei sequência e como eu sempre gostava daquilo que eu fazia, eu descobri recentemente que quando nós fizemos, hoje eu estou com 45 anos de formado, naquela época, em uma das reuniões nossas da turma, fui questionado, os meus filhos foram, né? E eles perguntaram para mim, pai, mas você não participava das festas? E eu descobri que eu nunca participei de festa nenhuma, né? Porque eu tinha pânico de pegar uma DP, alguma coisa, porque daí eu perderia essa assistência do governo. Daí eu percebi que eu passei praticamente os 6 anos estudando. Estudei muito, mas eu gostava do que eu fazia. Isso não me incomodava, isso não me dava tristeza, nada disso. Eu sempre fui um cara muito feliz, tá certo? Eu sou um cara super otimista. A minha filha questiona comigo, fala, pai, você é extremamente otimista. Daí, por acaso, minha esposa fez uma batata frita e queimou, e eu falei, nossa, tá torradinha. Ela falou, se até isso que tá ruim, você fala que tá bom, né? Então, eu acho, assim, essa é a trajetória, e fui fazendo todas as especialidades, subespecialidades dentro da ginecologia, fui prestando todas as provas, porque eu acho que é importante a gente ter segurança naquilo que a gente faz. Então, eu fui prestando, a minha especialidade foi o TEGO, né, título especialista em ginecologia e obstetrícia, depois eu fiz videolaparoscopia, também prestei a prova, depois eu fiz histeroscopia, fiz toda essa parte, fiz a parte de mama, a parte de osteoporose, e fui caminhando dentro da ginecologia e obstetrícia. Contando um pouquinho por que eu cheguei na ginecologia e obstetrícia. Então, revendo, quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer oncologia. A oncologia, quando eu passei por ela, ela me deixou muito triste, porque eu achei que eu ia salvar todo mundo. E eu via que, naquela época, hoje a oncologia está quase como uma doença crônica. Hoje em dia os recursos são muito grandes, né? Então, hoje, graças a Deus, as pessoas temos ainda alguns desafios, mas já está tendo medicamento para o câncer de pulmão, já está tendo a parte de imunologia que está crescendo muito no mundo todo, vacinas que estão crescendo, né? Hoje a gente tem ainda um desafio no câncer de pâncreas, que é um desafio ainda para a humanidade, mas eu acho que também tende a um crescimento também de tratamento. Mas na minha época, quando eu passava isso, me desanimou muito. Depois eu falei, vou fazer ortopedia, também quando eu vi uma amputação me desanimou. E quando eu cheguei na ginecologia, eu vi o nascimento. E isso me empolgou, foi por esse motivo que eu fiz obstetrícia, foi por esse motivo que eu fiz a ginecologia. E dentro de toda essa subespecialidade que eu fui caminhando, de repente surgiu a reprodução humana na minha vida. Sem eu querer, foi assim por um conhecimento, né?
para mais um desafio, né, para conhecer o que a reprodução humana tinha para oferecer na ginecologia. E quando eu me deparei com a reprodução humana, eu verifiquei que aquilo que era muito distante para nós naquela época como ginecologista e obstetra, eu visualizei o óvulo, certo? Que é uma coisa que a gente só via nos livros, que era um gameta feminino, e que de repente eu também visualizei o espermatozoide, que já era conhecido em termos de laboratório, mas quando eu vi os dois se encontrarem e ocorrer a fertilização, eu agradeci muito a Deus de estar tendo essa oportunidade de ver praticamente o início da vida humana. E aquilo me empolgou mais ainda, entendeu? E de repente eu vi aquelas células se multiplicando, entendeu? Parecia assim uma comparação, uma analogia nada a ver, mas assim, como se fosse um sagu, tá certo? Aquelas células se multiplicando, crescendo, né? E o que foi mais impressionante, depois a gente colocar esse embriãozinho dentro do útero materno e a gente ver os primeiros, o teste de gravidez positivo, depois a gente fazia ultrassom, via aquele nenê. E eu lembro o primeiro caso meu de sucesso na reprodução humana, eu vi o nenê nascer, né? Então, assim, Deus permitiu a ciência caminhar. E vim caminhando dentro, agora praticamente eu estou há 27 anos fazendo reprodução humana, né? Nós fomos um pouco pioneiro aqui na região, porque antes mesmo de eu começar a clínica, eu trouxe um colega de São Paulo e nós fizemos o primeiro caso de reprodução humana no dia do aniversário da cidade, 27 de julho, se eu não me engano, por volta de 94, por aí, né? E faz mais tempo, né? E ele trouxe o laboratório móvel. Esse primeiro caso, tá, até acho que se a gente procurar, deve estar em algum jornal do Vale. Ele trouxe o laboratório móvel para São José, nós fizemos uma captação do óvulo, então já teve aquele desafio há praticamente quase 30 anos de eu me empolgar com a reprodução humana, tentando trazer para o Vale. Por quê? Porque a gente sabia que precisava ser monitorada a paciente constantemente para fazer esse tratamento. Apesar de São Paulo ser muito próximo à capital, mas para o paciente, a estrada, a ansiedade de captar, e nós sabemos, me faz lembrar até uma frase de um professor, que ele falava o seguinte: quando os maridos partiam para a guerra, as mulheres paravam de menstruar. Quando eles apontavam na esquina, elas menstruavam. O que quer dizer isso? Que a parte emocional interfere muito na parte hormonal. Isso poderia interferir na taxa de sucesso das pacientes. Então, quanto mais tranquilidade nós dermos para o nosso paciente, eu acho que é um sucesso de todos os médicos, entendeu? Mas, mais ou menos, em resumo, foi isso que aconteceu para chegar onde nós estamos hoje. Perfeito. Assim, é uma história extremamente rica. A gente consegue tirar que desde o início sempre teve a curiosidade, sempre teve o interesse de ir realmente buscar. E acho que a medicina é muito disso, né? Você ter a curiosidade de você estudar, ir atrás, tentar entender mais ou menos como funcionam as coisas. Eu acho que traz muito disso, né? E dentro, assim, vamos tentar voltar um pouquinho aqui, dentro da gineco antes de começar com a reprodução. Quais foram os caminhos? Você seguiu por onde aqui? Teve consultório, né? Eu sei do consultório que minha mãe é sua paciente, né? Então, Sim, aí tem o consultório. Tiveram as maternidades, né? Que não foi só sim. uma. E aí, como que foi indo a construção dentro da gineco, assim? Só para ter uma noçãozinha, passar para o pessoal como que é a área, como que atuou, antes de chegar na reprodução. Onde o senhor fez residência também, é bom. Eu fiz residência no ABC, isso em 1900 bolinha, né? Mas, assim, quando eu terminei a residência, daí me foi oferecido um serviço na Bahia, em Vitória da Conquista, isso foi em 1981. Eu cheguei em Conquista, foi eu e mais outro colega, né, outro residente que estava fazendo residência comigo, e falaram que no Hospital SAMUR, lá em Vitória da Conquista, nós chegamos lá, né? Fomos muito bem recebidos pelos baianos, né? Um povo que eu tenho muito carinho, e assim, eu me entrosei muito bem com eles logo de início, né? Eu percebia que lá a situação da ginecologia obstetrícia era bem aquém daquilo que a gente imaginava. Eu lembro que eu cheguei lá, não tinha parto nenhum nesse hospital,
não tinha material para nós trabalharmos. Eu voltei para São Paulo, praticamente na mesma semana, compramos todo o material para começar a fazer parto, né? Eu lembro que tinha alguns pacientes que tinham alguma gratidão por nós, acho que talvez, não sei qual foi, eles levaram de presente para nós, não como pagamento, mas como talvez gratidão. Eu lembro que nós ganhamos um peru, né? Esse peru corria dentro do hospital, né? Então, aquelas coisas que quando eu era criança falava que o médico recebia através de frango, leitão, alguma coisa, né? E eu presenciei isso, vivenciei isso. Foi muito legal, entendeu? A história da medicina na minha vida. E daí eu fiquei lá um tempo, mas daí eu pensei bem, eu falei, tá bom, tá? O colega que ficou lá, hoje ele tem avião, tem fazenda, tem mil coisas. Mas eu pensei muito bem, eu falei assim, não, eu vou ficar longe das pessoas que eu realmente, talvez, eu tenha dinheiro no futuro, mas as pessoas que eu amo, que eu queria estar perto, talvez tenha passado muito tempo longe de mim. E eu resolvi voltar. Voltei, fiquei em São Paulo um tempo, daí foi oferecido para eu ser um adjunto na Faculdade de Medicina de Taubaté, na parte de ginecologia e obstetrícia. Fiquei um tempo muito curto em Taubaté, voltei para São Paulo, né? Daí eu voltei, estava trabalhando no Hospital Matarazzo, Hospital São Camilo, Amico, trabalhei em vários lugares lá. E eu lembro perfeitamente que daí chegou o professor meu, que é o professor Domingos Delácio, que é uma pessoa, assim, quem conheceu ele, nós mais antigos, quase todos conhecemos, era uma pessoa, assim, um ídolo dentro da ginecologia, obstetrícia, né? Um mestre, professor, todas as coisas que você poderia delegar para um professor que tinha vontade de ensinar. Eu aprendi muito com ele. E um dos residentes aqui, o saudoso colega que infelizmente já nos deixou, Dr. Marino Salute, né? Ele trabalhou com o Dr. Domingos Delácio e estava procurando uma pessoa que tivesse feito residência e que fosse solteiro para vir trabalhar em São José dos Campos. Nessa época eu falei assim, não vou mais para o interior nenhum, que eu tinha tentado a Bahia, tinha tentado aqui o Vale, Taubaté. Falei, não, agora eu vou ficar em São Paulo, já estou adaptado, já estou dando plantão, já estava mais ou menos com o meu esquema todo pronto, já tinha até consultório em São Paulo. E eu falei, não vou mais. E por acaso eu vim almoçar na casa da minha irmã aqui em São José e eu comentei com ela e ela ligou para o Dr. Marino, apareceu na casa dela e ele fez o convite, pediu para que eu trouxesse meu currículo. Eu apresentei meu currículo e naquela época São José, a parte de futebol estava para concorrer o grupo lá, né, acho que era para o tem o AB, né? Isso. Acho que era para eu não sou muito chegar, mas eu sei que era acho que para o grupo A. Eles queriam o médico que assumisse o plantão e para eles poderia assistir o jogo em São Paulo. E daí me ligaram, eu estava até de plantão no Hospital São Camilo. Eu falei, não tem jeito. Ele falou, não, você tem que estar aqui às 7 horas. Cheguei, falei, agora eu não vou ficar mais definitivamente no Vale. Daí eu fiquei 6 meses indo e voltando para São Paulo, dando plantão lá e trabalhando aqui, até que meu volume aqui começou a crescer muito e eu comecei a atender na Santa Casa de São José dos Campos. Daí eu comecei a atender e eu atendi uma média de 40 pré-natal por dia. Era uma fila. Até o doutor Marino me enchia a paciência, brincava comigo. Ele falou assim, qualquer dia você vai ser preso. Porque você examina o paciente, você põe a mão. Nós não pomos a mão, não, porque você fica examinando mama, você fica examinando a barriga, você tem que perguntar o paciente se tem e falar, né? Você não pode ficar examinando tanto assim, né? Mas daí os próprios convênios, os pacientes começaram a me procurar até no SUS, porque na época que eu cheguei aqui, a gente trabalhava muito com paciente indigente até, nem SUS eles tinham, tá certo? Mas daí acho que as pessoas iam comunicar, que eu acho que a comunicação é aquela boca a boca. Lógico, hoje vocês têm vários meios de se comunicar, mas eu sempre acreditei no boca a boca. Se você fizer o bem, ele vai se propagando, né? E daí comecei a atender, os pacientes de convênios começaram a solicitar, daí acabei indo atender na clínica de uma colega. Peguei acho que um horário, 2, não me recordo. E o meu volume continuou crescendo, eu comecei a comprimir o horário dela. Ela me convidou para que eu fosse para uma outra sala, né? Daí eu fui para outra sala e eu sei que eu sempre gostei de fazer medicina, eu começava tipo
2 horas da tarde, terminava à meia-noite. Algumas vezes até ligava para o marido pedindo permissão se eu podia levar a esposa dele até a casa, porque era muito tarde, e eu ficava com o consultório altas horas, né? E assim foi. Daí depois eu trabalhei como diretor da Santa Casa, depois eu trabalhei no Hospital Fátima também, assumi a Hospital Fátima, e foi essa minha caminhada aqui em São José. Mas eu acho que para vocês, né, jovens, eu acho que vocês não devem ter medo da profissão. A profissão é maravilhosa. São José cabe todo mundo, tá certo? Eu acho assim, nada disso me preocupa. Quando, né, de uma forma parece que é meio demagogia barata, mas eu nunca fui atrás do dinheiro, tá certo? Eu sempre fiz as coisas que eu gostava primeiro e, por acaso, a parte financeira eu tive retorno, tá? Muito mais do que eu esperava, certo? Então, assim, eu acho que a medicina tem que ser humanizada, o médico tem que ser humanizado, tá certo? Eu falo, por acaso, eu estou com 2 filhos médicos hoje. Eu já tive dores nas costas e um filho meu foi passar um creme nas minhas costas e ele queria ver o jogo. Ele me empurrou do lado. Eu cheguei e falei para ele: você nunca deve empurrar um paciente. O médico tem obrigação de se dobrar para o paciente. O médico, o paciente que está com dor, o paciente que está sofrendo. Ele pode xingar a gente, pode acabar com a gente, porque ele está com um problema. Nós médicos não podemos ficar cheios de mimimi, tá? Então, essa é a dica que eu dou para os jovens, ser muito humanizado, individualizar caso a caso, olhar para o paciente que poderia ser alguém da família dele, tá certo? O retorno, todos nós vamos ter, desde que a gente respeite o próximo. Então, o respeito com o próximo, a parte financeira, infelizmente, todos nós temos boletos para pagar no final do mês. Mas pode ter certeza, eu acredito muito nisso, o retorno vem automático, tá certo? Eu vejo, tem muitas pessoas que falam, o doutor Fernando teve sucesso, eu vou copiar. Eu falo para os meus pacientes, cada tijolinho na clínica minha é deles, são deles. Então, a gente não constrói nada sozinho, né? Mas eu só tenho gratidão, sou uma pessoa extremamente realizada, certo? Assim, a dica que eu deixo também para vocês jovens, façam tudo que vocês optarem fazer dentro da área de vocês. Recomendo que faça a residência, que tenha formação completa, porque os desafios são aqueles dentro de vocês mesmos, tá certo? Vocês têm que se sentir seguros, se sentir assim plenos. Lógico, a gente é humano, infelizmente, a gente erra, tá certo? Eu lembro que eu fui convidado, acho que eu trabalhei na Câmara de Ética Médica em São Paulo, lá no CREMESP, uns 4, 5 anos. Eu estranhei muito porque eu recebi esse convite, né? Eu falei assim, nossa, aqui é só o professor da Escola Paulista, o professor da USP, o professor do Einstein, é só os colegas que seguiram a carreira acadêmica. Eu não segui a carreira acadêmica. Daí eles falaram, Fernando, nós te chamamos porque você nunca respondeu um processo. E eu até estranhei, meus filhos agora estão recém-formados, né? Eles falam, pai, a gente tem que fazer seguro médico. Eu nunca fiz, eu nem sabia, né? Não, agora todos os residentes chegam no hospital, já tem que fazer seguro. Eu falei, tá bom, tem que fazer, tudo bem, vamos fazer, mas eu não entendi o porquê disso. Porque desde que você cria um vínculo, lógico, eu já tive desafios na minha vida profissional, mas eu sempre fui transparente com o meu paciente. Eu sempre falei, quando as coisas não corriam tão bem como eu gostaria, eu sempre falava para ele o motivo que não estava correndo bem, por que não estava correndo bem, eu sempre dei a cara a bater. Nunca omiti informações para o paciente. E sempre respeitei muito o paciente como gostaria de ser respeitado. Então, assim, hoje em dia eu sei das necessidades, porque a gente está no outro mundo hoje, a cobrança é maior, a comunicação é maior, né?
É igual as pessoas agora, em pouco tempo da pandemia, as pessoas falaram assim, mas como que antigamente, para fazer uma vacina, levava 10 anos e agora o pessoal quer fazer teste em cima da gente, a gente está sendo cobaia? O mundo evoluiu. A mesma coisa que o cientista na China está olhando no microscópio, no mesmo tempo o cientista brasileiro, americano, está vendo o mesmo vírus. E as cepas estão mudando da noite por dia, porque eles estudam mais, eles olham mais, tá certo? Eu sou muito favorável à imunologia, às vacinas, eu acho que deve ser tomada. Lógico, qualquer medicamento em qualquer ser humano pode ter reação. Tá? Trabalhei muito agora na pandemia, tive muitos pacientes com Covid. Lógico, vou respeitar, porque graças a Deus eu não vi nenhuma complicação. Vi, assim, queda de cabelo, fraqueza, cansaço, tá certo? Todas essas coisas, mas que faz parte de um processo pós-viral, pós-doença, e que a pessoa vai se restabelecendo. Eu não vi nenhum agravamento. Lógico, quem sou eu para falar? Não sou infecto, tá certo? Não tenho uma experiência grande nisso, mas assim, os poucos números que eu não vi isso que às vezes está publicado na mídia e às vezes colocando as pessoas para uma exposição maior de uma infecção, sei lá, entendeu? Eu só sei assim que no momento da pandemia, quando nós não tínhamos vacina, as pessoas estavam morrendo. E depois da vacina, isso diminuiu muito. Então, é um questionamento: será que realmente é uma vacina politizada ou é uma vacina que está tendo problemas? Porque teve muita política em cima disso tudo, entendeu? Então, assim, eu acho que os cientistas eles não iriam colocar uma coisa para exterminar o mundo, tá? Respeito à ciência. Então, é mais ou menos isso, né? Você tem alguma pergunta, Jonathan, para manter aí? Eu acho que o senhor decidiu pela GO e tudo mais, e na sua perspectiva, qual é o maior desafio que o senhor encontrou na especialidade em si, assim? Olha, eu fui avançando tudo aquilo que eu queria, entendeu? Eu acho, assim, o desafio acho que está dentro da gente mesmo. O último agora, eu fiz todas as provas, eu sempre gostei de fazer as coisas quase 100% certa, né? Eu trabalho na reprodução humana, agora a reprodução humana até pouco tempo não tinha, inclusive quando a gente estava até na Câmara de Ética, não tinha especialidade da reprodução humana. Daí passou a ter, faz uns 2, 3 anos, no máximo 5 anos, daí começou a ter a prova de título, né? Então, assim, nós que fomos praticamente um grupo, porque a reprodução humana eu comecei a fazer desde... o primeiro bebê de proveta foi Elias Brau, que nasceu em 1978. A primeira clínica de reprodução no Brasil foi em 1983. Eu comecei reprodução humana em São José em 1996, certo? Então, dentro dessa situação, a especialidade de reprodução humana não existia. Ela começou a existir, nós todos éramos assim, preparados na reprodução humana, mas era preparado assim, lentamente, né? A gente ia fazendo cursos, ia viajando, aprendendo em congressos. O grupo que eu comecei, mais ou menos, no Brasil, acho que não enchia uma sala de aula, tá certo? Hoje nós estamos, o último evento que acho que nós tivemos em São Paulo agora, acho que tinha uns 1.000 inscritos, 1.500 que foi, eu tive um em São Paulo, agora tive depois disso mais um congresso no Rio, e nós vamos ter o próximo brasileiro agora, que vai ser em Aracaju, em agosto, né? No Rio, acho que nós tínhamos 1.500 inscritos já, tá? Então, eu acho que os desafios são essas provas de título, que você tem que se sentir seguro. Isso, lógico, eu acho que não se mede conhecimento através disso, né? Esse dia eu estava conversando com a minha filha, eu acho assim, por que a gente às vezes, ela sempre me questionou, por que eu tenho que saber matemática e física? É por uma linha de raciocínio, você tem que passar pela matemática, pela física, por uma linha de raciocínio, partir para uma lógica. Então, toda a formação nossa tem uma justificativa para que a gente tenha uma linha de raciocínio, porque não consigo chegar a uma conclusão se eu não tiver matemática, física. Eu fiz mestrado, até meu professor no mestrado, professor Baldwin, eu brincava com ele, ele falava assim,
por acaso eu acertei uma resposta dele, ele perguntou como resolve esse problema matemático. Eu falei, aplica log, mas falei, na brincadeira, nem sabia aplicar log, né? Daí ele falou, não, tá certo, ele achou que eu sabia. Eu falei, não sei nada disso. Eu falei, professor, vamos trocar, o senhor aplica o log e eu convido o senhor para fazer uma cesárea, né? Então, para mim é mais ou menos isso. Então, esses desafios, né, o maior desafio, eu ia para o doutorado, tá certo? Eu ia fazer o doutorado, mas mais uma realização pessoal minha. Não porque eu ia dar aula, nada disso, porque eu não pretendia dar aula, mas eu acho que a convivência com vocês, jovens, estimula muito a gente. Eu acho que esse é o maior desafio para nós que temos uma história de vida na medicina, conviver com vocês e aprender com vocês. Vocês têm muito que ensinar para nós, tá certo? Vocês sabem muito mais que a gente, vocês estão muito mais preparados que nós. Então, eu acho que o maior desafio hoje, como eu tenho filhos e esses filhos, às vezes eu fico prestando até atenção que vocês falam uma terminologia que é muito desconhecida para nós, até as palavras que vocês se comunicam, a gente tem que estar atento, porque às vezes aparece uma jovem para eu consultar, eu tenho que saber quais são os termos que são usados, né? Então, hoje em dia, a convivência e o aprendizado com o jovem talvez seja o maior desafio para nós, tá certo? Porque a gente, principalmente a minha geração, que saímos do nada e estamos chegando no tudo, entendeu? Então, essa convergência de informações, às vezes, é um grande desafio para nós. Nossa. E na nossa perspectiva, assim, parece tão distante essa ideia de que, por exemplo, o senhor começou a ser médico quando não tinha nada tinha estrutura praticamente, né? Começou a se estruturar, mas pra gente isso é realidade. Parece que isso faz muito tempo, mas comparando com a sua trajetória, faz pouquíssimo tempo. 70 anos atrás, Sim. as coisas mudaram muito. É muito legal isso. Muito... Eu vejo, assim, o senhor como um cara que investiu em São José, por exemplo, porque o senhor chegou aqui e não tinha nada, e mesmo assim o senhor persistiu, e hoje deram não só o senhor, mas outros médicos construíram a saúde de São José, né? E tem muita coisa para ser feito aqui ainda. Isso é muito inspirador, assim, pra gente. São José tem um espaço muito grande, né? São José, eu acho que é uma referência em todos os aspectos, né? A gente olha, às vezes, alguns índices de jornal, né? Acho que a melhor qualidade de vida, a mobilidade de São José, né? A parte política de São José, eu acredito, não sou político, mas aí o que a gente vê, o resultado é muito positivo, entendeu? As faculdades de medicina, agora nós já temos 2 aqui na cidade, e esse atrativo da medicina, trazendo jovens para mais próximo de nós, isso estimula a cidade a crescer, porque vocês que chegam nos hospitais, vocês estimulam todos os médicos a estudarem, a conhecer mais, né? Então, eu sempre acho que a gente tem que ser vigiado, tá certo? Então, assim, quando às vezes as pessoas se incomodam com a vigilância sanitária, que médico tem meio pânico, e a vigilância chegou. Pânico do quê? Eles têm que cobrar aquilo que tem que cobrar. Se a gente, eu acredito que a gente sempre deva ser supervisionado. Igual seus pais supervisionam você, olha, meu filho, hoje vai fazer frio, você vai colocar paletó? Você pode não colocar, opção sua. Mas, olha, eu acho que você não está bem humorado hoje, você tem que ficar mais calmo. Eu acho que você não se alimentou direito. Essa supervisão, eu acho que em qualquer coisa nós temos que ter, tá certo? Na nossa vida. Então, às vezes, vocês jovens, são mais impulsionados aos desafios, né? Vocês têm, né? Vocês são mais guerreiros hoje. Nós, com a nossa idade, a gente já está mais calma, a gente já teve várias lições na vida. Então, sempre eu falo na minha casa, eu acredito muito que se você, por exemplo, minha esposa cobrava assim, Fernando, você vai acordar de madrugada, fazer parto? Você não acha ruim? Eu falei, eu tenho que acordar. Se eu achar ruim, vou ter 2 problemas, acordar e achar ruim. Eu falei, mas foi opção minha, ninguém colocou revólver na minha cabeça para eu fazer obstetrícia. Então eu chegava sempre, graças a Deus, sempre contente e alegre para atender meu paciente. Ele não tem culpa, a opção foi minha, tá certo? Então eu acho que isso em tudo na nossa vida, se você tem um problema e ficar nervoso, você vai ter 2 problemas, tá certo? Então você tem que tentar subtrair. Os jovens ainda não conseguem isso, tá certo? Não por coisa que não querem ser. Nós pais, nós mais velhos,
Os professores de vocês têm que ter uma compreensão maior em cima, né, dos questionamentos da juventude, né, porque vocês, é o que eu falei, né, eu estou de paletó aqui, vocês dois estão sem paletó. Então, o metabolismo de vocês, o metabolismo basal de vocês é muito mais alto que o meu, tá certo? Então, você vê quase todos velhinhos com paletó. E vocês estão, né, no ápice da testosterona, no ápice do metabolismo. Então, isso faz a diferença, né? Que eu acabei de falar para vocês, que vocês são mais guerreiros, mais batalhador, vocês questionam mais as coisas, vocês, né? E eu acho o seguinte, né? Às vezes vocês questionam os mais velhos com todo o direito, mas de repente vocês devem absorver também. Se eu falo assim, se eu falar para vocês dois, chegou uma criança aqui, tá certo? De 5 anos, 4 anos, você vai deixar essa criança sair na calçada e na rua? Geralmente, as pessoas mais velhas vão falar, não sai, vou fechar a porta para essa criança não sair, tá certo? Por que que você vai tomar essa atitude? Porque você tem a sabedoria de saber que se ela sair, ela vai se machucar. Mas quem te ensinou isso? Foi alguém lá no passado. Então, esse ensinamento de projeção de vida geralmente fica para os mais velhos, tá certo? Para dar um norte para o jovem, falar, olha, ali tem um buraco, certo? Eu falo isso na minha casa para os meus filhos, ali tem um buraco. Você quer tentar colocar o pé lá, ver se dói? Vai lá e coloca. Mas eu tenho a obrigação de mostrar para você que tem um buraco, tá certo? Porque senão eu vou ser hipócrita. Então, os mais velhos têm o conhecimento um pouquinho a mais da vida. É igual em relação, se você tem 20 anos, você pegou uma pessoa de 15, você vai ter 5 anos de vida a mais, tá certo? É que eu brinco em casa, minha filha tem 31 anos, meu filho tem 30. Eu falo que eu amo muito mais a minha filha do que meu filho. Um a mais, eu amo ela um ano a mais de vida, entendeu? Então, são coisas que a vida vai nos ensinando e que vocês têm. Daí, de repente, a gente também cruza um pouquinho os braços, que vocês têm que passar por essa experiência. Quem somos nós para ditar normas para vocês? A gente mostra, né? Os professores mostram para vocês: olha, esse caminho é mais fácil. Se você fizer uma leitura dessa forma, você aprende melhor. Se você se dedicar dessa forma, mas às vezes são necessários vocês passarem pela trajetória. Eu tenho muitas vezes isso no consultório, na reprodução humana. O casal chega querendo ter um bebezinho, a gente vê que a situação é delicada, que a chance dele é pequena, mas ele quer tentar. Quem sou eu para tirar o sonho de alguém? Ninguém, tá certo? Então, são situações que dentro da área da medicina, da saúde, esses são desafios, entendeu? Que você tem que interpretar o ser humano como ele é. É muito fácil para nós médicos falarmos assim para o paciente: ó, emagrece, para de fumar, para de beber, para de comer, certo? A gente tem que entrar na vida do outro. A gente sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso vai dificultar para o paciente. Então, geralmente, eu passo a dieta, os pacientes falam assim: tem que mudar a minha dieta para eu ter um filho? Eu falo: olha, nós brasileiros, a gente é muito parecido na nossa alimentação. A gente come um arroz, feijão, uma batata, uma carne. Se você fizer alguma extravagância, se você mesmo, com você mesmo, você sabe que é aquilo que está errado para você, aí eu como uma caixa de chocolate todo dia, está errado. Aí eu tomo cerveja todo dia, está errado, tá certo? Então, não faço esporte nunca, está errado. Eu trabalho 24 horas por dia, está errado. Tudo que você fizer em excesso, seja o que for, ou para o bem ou para o mal, está errado. Para o mal, pior ainda, né? Mas qualquer coisa que você faça, se for em excesso, está errado. Durmo demais. Eu não durmo nada, tá certo? Eu como muito, eu como pouco, tá certo? As pessoas falam: isso faz mal? Eu falo: até a água faz mal. Tem tanta gente que morre afogada, tá certo? Se você tomar muita água, você morre afogado. Mas são situações, né, que faz parte do nosso dia a dia. Muito bom. Trazendo até um pouco para esse exemplo que você falou realmente da família que vai e quer passar pelo processo, né, da fertilização, tem a fertilização e tem a reprodução assistida, né? É a mesma coisa? Como que é São in assim, vitro? né? São técnicas São diferentes? técnicas diferentes, né? Então a gente tem assim um protocolo,
Primeiro, o paciente faz uma consulta, baseado na consulta do paciente, né, que é a anamnese, você tira a história, e que com essa anamnese você já praticamente faz diagnóstico. São umas coisas que às vezes a gente fala, José, chegou lá para nós o José, às vezes o nome do paciente é problema, às vezes o nome dele é pejorativo, então a gente tem que saber que nome que você gostaria que te chamasse. O nome, você tem que dar atenção para o nome. Daí você olha a idade do paciente, para nós a reprodução já cria praticamente um rótulo para a gente pensar. A gente não fala nada, mas a idade do paciente é outra. Depois a gente vai ver o bairro que o paciente mora, que também pode ter problemas endêmicos, doenças naquela região. Aquele bairro dele pode ter uma série de problemas, tá certo? A cidade que ele mora, toda a história dele, na anamnese você já tira uma porção de coisa. Daí depois você vê a parceira ou o parceiro também com as idades, todas essas coisas. Daí você faz todo o histórico do paciente, daí você tem a hipótese diagnóstica sua. Aí você monta a hipótese diagnóstica clínica, onde você tem marcadores clínicos, daí você vai para os marcadores laboratoriais, daí você pede uma série de exames para o paciente, daí você chega ao diagnóstico final, daí você monta um protocolo de tratamento. Dentro dessas situações pode ser um protocolo muito simples e básico, que seria o coito na cama, tá certo? Então o paciente, o casal, deve se expor de 2 a 3 vezes à relação sexual. Nós explicamos para o paciente que o espermatozoide vive dentro da vagina 48 horas e que o espermatozoide vive 24 horas, porque nós temos pacientes que, às vezes, o envolvimento sexual é muito baixo, ou por problemas profissionais, ou por problemas de libido, por uma série de situações que acomete cada casal. Então, às vezes, uma simples orientação, nós já conseguimos tratar esse paciente. Ele já sai com uma orientação do consultório, então é o coito natural, que seria uma das primeiras orientações que nós damos. Perfeito. Eventualmente, se a gente tiver o diagnóstico, se esse homem ou essa mulher tiver alguns problemas de ovulação ou de espermatozoide, então às vezes nós entramos com indutor de ovulação, tá certo? Nós damos algumas vitaminas para o homem, e eles podem também tentar fazer o coito na cama, que seria o coito programado, no dia certo, na hora certa. A gente não gosta muito de ficar manipulando a sexualidade do casal, porque isso é muito pessoal, isso assim, é estímulos, então assim, mas nós orientamos para aquele casal que tem um distanciamento. Depois nós partimos para a inseminação intrauterina. Então nós programamos aquela mulher para um dia certo, ela ovular. Naquele dia certo, essa mulher vai para o consultório, o marido também vai para o consultório, colhe o sêmen dele, ele é processado em laboratório, porque o líquido seminal tem substâncias antigênicas, e isso pode levar a um choque anafilático se for injetado diretamente no útero. Então, nós preparamos esse sêmen, ele é processado em laboratório, e ele é depositado dentro da cavidade do útero. Isso seria o segundo passo de tratamento, que seria a parte natural, depois a inseminação. Isso nós chamamos de baixa complexidade. Perfeito. Em situações que, às vezes, baseado naquilo que eu falei para vocês, na anamnese, às vezes você pega uma paciente com 42, 43, 45 anos, ou já vem com uma história de abortamento, então esse casal, às vezes, necessita ir para alta complexidade, que é a fertilização in vitro. A fertilização in vitro, a gente estimula essa paciente, porque tanto o coito natural, na cama, coito programado, tudo isso são situações subjetivas, porque nós não sabemos se a mulher está ovulando naquele dia, se o espermatozoide está chegando dentro do útero, então são situações subjetivas que a gente está trabalhando com aquele casal. Quando nós vamos para a fertilização in vitro, então nós se transformamos nisso num tratamento objetivo. Você vê o óvulo, você vê o espermatozoide, você vê a fertilização, você vê o embrião e você vê a cavidade do útero para depositar esse embrião lá dentro. Então, isso se transforma numa objetividade. A taxa de gravidez na cama, mês a mês, de um casal que não tem problema nenhum, ela é de 8%. Certo. Então, não é tão fácil engravidar como o mundo pensa. Quando você vai para a inseminação, você passa para 16%. Esse mesmo casal que não tem dificuldade. Certo. Esse mesmo casal, se ele vai para a fertilização, ele vai para 40% de sucesso. Mesmo assim, nós estamos muito aquém do 100%. Então, assim, às vezes é em cima de tentativas. Lógico,
né? Então, a fertilização, você pega o óvulo, você pega o espermatozoide. Lógico, existe muita tecnologia envolvida nisso tudo, tá certo? Às vezes você vê o óvulo que não está bom, o óvulo passa pela embriologia, a gente vê, classifica o óvulo naquilo que vocês já estudaram em embriologia, que é prófase 1, metáfise 1, metáfise 2, vesícula vitelina, e toda aquela situação que você vê o óvulo. A mesma coisa com o espermatozoide, toda a classificação do espermatozoide, que tem lá acéfalo, dupla cauda, toda a peça intermediária, o acrossoma do espermatozoide, você tem toda uma visualização desse sêmen, para depois chegar à fertilização. Depois, dependendo da idade do paciente, todas essas situações, ou devido à história de perdas anteriores, nós sugerimos que faça estudo genético do embrião. O estudo genético, hoje, a gente tem um avanço muito grande. Você faz diagnóstico de todos os cromossomos, tá certo? Então, você faz estudo dos 23 pares de cromossomos. Isso é o PGTA, porque o embrião ele é euploide. E quando a gente faz estudo para ver se a gente encontra alguma aneuploidia, então você vai ter a segurança desse paciente, se ele tem chance de engravidar ou não, e se tem chance de levar aquele embrião normal para dentro do útero. Então, de 40% de taxa de sucesso, nós pulamos para 70% de sucesso quando nós temos um embrião normal, né? Junto com tudo isso, daí você tem ainda as outras doenças, tá certo? Que são doenças monogênicas, que também a genética nos dá o resultado. E temos as doenças poligênicas, que é diabetes, câncer e outras doenças que você também, dependendo da hereditariedade, às vezes você tem que ver a penetração dessas doenças na família, você tem como excluir, né? Então, tem uma porção de coisas. E eu sempre, o que eu questiono com os jovens hoje, eu acredito muito na genética. A genética, eu acho que é a medicina do futuro, né? Igual a gente vê falar na robótica, na inteligência artificial. Hoje, nossos pacientes acompanham todos os embriões em casa, ele vê o filho dele crescendo. Eu tenho umas pacientes até que brincam, que contaram a história que o nenenzinho estava lá no consultório, daí a avó vê o neto dela no celular, ela às vezes conta até historinha para o neto dormir na incubadora, entendeu? Então, hoje, esse acesso humanizado da parte reprodutiva é muito envolvente, ele é apaixonante, entendeu? Então, assim, e eu acho que a ciência que permite tudo isso, com a vontade de Deus, entendeu? Porque eu falo assim, a gente tem um carro, mas o motorista é Deus, né? Então, são situações assim que, né, todos nós que fazemos medicina, acho que a gente ama aquilo que faz, né? Então, a gente ser convidado para estar aqui hoje é um prazer, a gente ficar conversando o dia todo, entendeu? Não, sem dúvida. E é lindo, assim, a explicação foi linda, você vê que tem muita paixão envolvida, né? E traz muito isso que você sempre fala da medicina humanizada, que eu sempre tive contato por conta da minha mãe, né? Então sempre soube da maneira como enxergava a medicina humanizada e ver que ainda se aplica isso num procedimento que às vezes pode até gerar um pouco de controvérsia, dependendo do lado que a pessoa tá, é maravilhoso. E vendo assim, tendo esses 40% a 70%, né, de chance de sucesso, como que é lidar com a família que às vezes não consegue, né, que tem a falha? Como que lida com isso? Como que é lidar com essa frustração deles? Como que é a orientação? Que eu imagino da minha parte que talvez seja a parte mais difícil de lidar. Dificílima. Eu prefiro dar diagnóstico positivo, a maravilha. É você fazer a realização de um sonho. E passar esse diagnóstico negativo é você gerar um pesadelo dentro da pessoa. Como existe muita transparência, certo? Desde o primeiro momento a gente explica todo o passo a passo, porque a gente tem que considerar o paciente leigo nessa área. Porque às vezes o paciente ele chega, né, na área da reprodução humana, ele fala assim, agora vai pegar meu óvulo, vou pegar o espermatozoide, fez o neném, colocou lá dentro, estou grávida, vai nascer daqui 9 meses. A gente sabe que tem muitas coisas que interferem nesse caminho. E a gente divide isso muito bem com o paciente, a gente passa o passo a passo para eles, a gente explica várias vezes, mas às vezes alguns colocam um paredão de bloqueio porque eles não querem ver a impossibilidade disso não acontecer. E daí nós colocamos praticamente, antigamente eu ligava para o paciente e dava a notícia para ele, tá certo? Eu achava muito desumanizado. Não, antigamente eu chamava o paciente no consultório para falar com ele.
Daí eu sentia que o paciente ele ficava de muita saia justa, com aquela dificuldade, assim, ele ficava muito triste e de repente ele queria gritar, ele queria xingar, ele queria se expor e a gente freava aquilo dele, tá certo? Porque ele, às vezes, tem alguns pacientes que endeusa o médico. Nós somos humanos igual todo mundo, a gente erra, acerta, a gente né, é igualzinho todo mundo, a gente tem emoções, a gente é feito de carne e osso. Então, às vezes, então eu passei a dirigir isso para uma enfermeira nossa, que é a nossa diretora clínica, para ela entrar em contato com o paciente, tá certo? E passar o diagnóstico para o paciente. E daí nós se colocarmos à disposição do paciente para que ele, se ele quiser, por exemplo, ela fala, você quer que o doutor Fernando te ligue, certo? Daí ela fala, doutor Fernando, acho que você tem que ligar para esse. Daí eu ligo, falo para ele, você quer vir no consultório, você quer conversar comigo? Né? Tento falar um pouquinho com ele, porque geralmente nós marcamos tanto na taxa de sucesso ou insucesso, praticamente no insucesso quando o paciente menstruar voltar, e na taxa de sucesso quando o teste de gravidez vai subindo, daí ele volta para fazer a primeira consulta de pré-natal. No insucesso, como daí a gente para com todos os medicamentos, mais ou menos de 5 a 10 dias o paciente está menstruando. Então, ele já... Porque quando a gente tem uma perda em qualquer fase da medicina, primeiro a gente nega, depois a gente se revolta, depois a gente aceita, né? Então, ele passou por todas essas fases já nesses dias próximos que está ali. E ele chega para nós já com uma situação mais ou menos pré-definida daquilo que ele quer questionar com a gente. E daí nós ficamos 1h30, 2 horas conversando com ele, mostrando tudo. E geralmente a gente tenta tirar toda a culpa do paciente. Porque a pior culpa é aquela que a gente sente da gente mesmo. Ah, porque eu tossi, por isso que eu perdi. Ah, porque eu levantei tomar água, é por isso que eu perdi. Ah, porque não sei o que, eu pensei não sei o que. Daí eu explico para o paciente, né? Se você tivesse engravidado de forma natural, desceu o seu primeiro dia de menstruação, você contou 14 dias e nesse dia você engravidou, tá certo? Você ovulou e engravidou. Nos outros 14 dias, até a próxima menstruação, você nem sabia o que estava acontecendo. Você ia só se preocupar quando a menstruação atrasasse. Então, esse período, né, você não pode se sentir culpa nenhuma. Não existe culpa frente àquilo que você quis fazer. Melhor que você, ninguém quis mais do que você que desse certo. Então, nós tentamos tirar a culpa tanto do marido como da esposa. A gente se expõe não, a gente fala para o marido, porque às vezes nós homens achamos que não temos direito de ter emoção. Nós temos direito de ter emoção. Eu falo para o marido, olha, se vocês estiverem com vontade de conversar sobre o assunto, vocês devem conversar, tá certo? Porque às vezes a mulher interpreta o homem, se o homem ficar calado, no intuito de proteger a esposa, fala, não vou falar com ela porque ela já está triste, ela já perdeu, não deu certo, eu não vou tocar nesse assunto. E às vezes a mulher interpreta isso errado. Será que ele queria mesmo esse filho? Ele nem está questionando comigo, nem tocou, parece que ele nem sofreu e eu estou aqui acabada, tá certo? Então nós mostramos que o marido pode chorar, que ele pode ficar triste, que se ele quiser ficar triste, ele tem o direito de ficar triste. A gente também orienta o contrário, fala, você também não precisa ficar arrancando a casca da ferida se vocês não tiverem com vontade, porque às vezes eles estão no momento de luto e não querem tocar no assunto. Muitos casais, eu tinha clínica em outro local, né? Tinha muitos casais que se envergonhavam de ter que fazer tratamento em reprodução humana. Principalmente o homem, né? O homem, ele relaciona ter filhos com sexualidade. Então, ele relaciona, eu não posso ter filho, então acho que eu sou menos homem que o vizinho. Daí eu explico, olha, tem tanta criancinha que já nasce com diabetes. Tem o diabetes tipo 1, a criança nasce sem produzir insulina. Então, essa paciente, você não tem culpa, você é um homem perfeito igual a todos os outros homens. Você não é inferior a ninguém, então eu valorizo a pessoa, tá certo? Dentro daquilo. A mulher também fala, olha, não é porque você não está ovulando, eu falo, daí eu coloco a parte da religião também, eu falo para todo mundo, eu falo assim, olha, todos nós, a gente chega nesse mundo com algum desafio.
Um é pelo desafio físico, outro pelo desafio de inteligência, outro pelo desafio financeiro, outro pela altura, gordura, alto, baixo, magro. Todos nós temos nossos desafios. Esses desafios é seu, não é de ninguém, tá? Então, tenta contornar e olhar, não que a gente vai se comparar com a desgraça do outro, mas ver que você tem um desafio, para ver o quanto você deseja aquilo. Quando a gente tem insucesso, né, nessa situação da reprodução, eu falo para o paciente, olha, se você acha que você tem que parar, pare com dignidade. Você foi até onde você queria ir. Se tiver que dar parar, para. Não se sinta mal de saber parar. E se você tiver que ir, você está redescobrindo você, porque você passou pela esperança de que ia dar certo. Então, se você se redescobriu imaginando, poxa vida, é isso mesmo que eu quero para a minha vida, eu vou continuar tentando, eu não vou parar. Então, a gente tenta dar um suporte emocional. A clínica também tem psicóloga. Então, a gente está incluso no tratamento nosso a parte de um apoio terapêutico, né, psicológico. Então, eu coloco para o paciente, falo assim, eu não sou muito favorável à psicanálise nesse momento, porque não é momento de resgate, é momento de apoio. Então, geralmente, fala, faça você sozinho, ou você com o marido, ou o marido sozinho, para pelo menos ter um apoio para canalizar essa emoção negativa. Né? A gente praticamente, a gente tenta pegar o paciente no colo, dar todo o suporte até de ombro, tá certo? Para tentar, não tem caso que a gente não tem sucesso, entendeu? Não é nada 100%. Mas eu acho que uns 90% a gente consegue dar um apoio, a gente se sente confortável que a gente está fazendo uma coisa certa. Maravilha. Isso é muito legal. O negócio é outro mundo dentro da própria medicina, né? Que a gente não tem muito contato, né? A parte da reprodução assistida. Nossa, expandiu minha cabeça em muitos sentidos. Tem coisas que eu nem tinha pensado, assim. Acho que são discussões muito contemporâneas sobre saúde mental, sobre estresse, sobre até terapia, assim, nesse processo todo. E eu fico muito feliz do senhor ser um médico atualizado em relação a isso. E a minha dúvida é que ficou assim, o senhor até antes do podcast, assim, estava falando sobre como o seu trabalho está bem atualizado, né, em questão de estrutura, robô, em questão de inteligência artificial. Como é esse processo do senhor para se atualizar, para saber qual ferramenta vai usar, para se manter atualizado assim? A gente, assim, né, a gente tem que viver, a gente tem reuniões, a gente tem praticamente, né, a educação continuada, né? São congressos, são coisas que a gente... Esses últimos 3 meses agora, eu praticamente vi na Espanha, tá certo? Fazendo um congresso lá na Espanha, foi em abril. Depois estive aqui, isso agora, recente, né? Depois eu tive em São Paulo, tive no Rio, agora eu vou... E nesse exato momento está tendo mais 2 congressos ainda, que eu não fui esse ano, tá? O próximo, não, está tendo agora da Europa, que está sendo em Luxemburgo, e vai ter um nos Estados Unidos, que é em outubro. Eu sempre fazia todos eles, mas esse ano eu resolvi fazer esse, porque o da Europa, a gente pega esse um que está tendo em Luxemburgo agora, eles são várias salas e a gente fica meio perdido, porque todos os temas são super importantes. Então, você chega naquele congresso, eu falo que é tipo manada, vai uma turma para um lado, outra turma para o outro, você fica meio perdido para onde você vai. E a gente quer assistir tudo, tá certo? E o americano, eu acho que é um congresso mais laboratorial, mais de pesquisa, mais, assim, futurístico, entendeu? E esse outro que eu fui na Espanha agora, eu acho que tem um envolvimento mais clínico, né? E depois a gente tem a junção de todos, que eles chamam de highlights, né? Então, eles fazem uma reunião de todos eles e vendo os pontos mais importantes que teve nesse congresso. Então, esse ano eu me propus fazer esse da Espanha, estou fazendo os brasileiros, mas, como você perguntou, como que a gente se atualiza a isso? Então, através dessas informações, você fica ali atento para o que está acontecendo no mundo. Quando talvez vocês já tenham frequentado o congresso, existe uma fase da nossa vida que, às vezes, a gente vai para se certificar se o caminho que a gente está percorrendo é correto ou não. Os meus filhos sempre perguntam, e aí, pai, você está gostando do congresso?
quando eu falo que não gostei é porque eu não aprendi nada, eu queria aprender alguma coisa a mais, tá certo? Quando eu falo que eu gostei, é sempre que eu tive algum aprendizado a mais. Então, eu acho que sempre a gente tem que estar somando. Hoje, o que tem mais importante nos congressos, na minha fase, é o network. Tá? Essa convivência com os colegas, às vezes até fora, lógico, eu sou daqueles CDF que também de ficar lá até o último segundo do congresso. Eu não vou para congresso para passear. Uma que eu tenho pânico de avião, tá certo? E eu falo, já me propus a pegar esse abençoado avião e ainda eu vou chegar ali, eu não vou aprender, então eu vou para o aprendizado. Então, assim, e lá a gente aprende muito, né? A gente soma e subtrai. E lá a gente vê todas essas coisas. Então, dentro da medicina reprodutiva, hoje o que está em alta é a parte de inteligência artificial. Por exemplo, nós colocamos nossos embriões numa incubadora, uma incubadora de alta tecnologia, e aonde que até poucos anos atrás, há 2 anos atrás, a gente tinha que tirar o embriãozinho da incubadora e olhar no microscópio para a gente estadiar esse embrião. Hoje a gente não tira mais, ele fica todos os dias dentro da incubadora. No final desses 5 dias, esses embriões são ranqueados com nota, tá certo? Após o ranqueamento de notas, tem toda uma evolução, então a gente avalia, por exemplo, teve nota 9, outro teve nota 7. Eles são embriões que eu falo que eles são pré-selecionados como se fosse um atleta para as Olimpíadas. Então, o que teve nota 9 tem chance de ganhar medalha de ouro, o outro tem, mas todos eles foram selecionados eles não têm comprometimento genético nesse momento. Para se avaliar o comprometimento genético, você tem que fazer a biópsia embrionária para depois classificar e ver se... Porque às vezes o embrião nota 9 vem com alteração genética e o nota 7 não vem. E é esse que nós vamos escolher. Então, toda essa tecnologia que existe, através de informações, através de congresso, que você perguntou, como que a gente se atualiza em cima disso? Então, tem os congressos e daí você fica atento, né? Que existem coisas que você vai para tirar suas dúvidas, que você tem as suas diferenças na sua clínica, tem coisas que os colegas também põem e tem coisas que você fala, nossa, isso eu não vou usar nunca mais. Lógico que entra tudo isso, a estatística, a avaliação, a credibilidade do profissional que está falando. Eu fui revisor de um jornal americano, acho que uns 2, 3 anos, se eu não me engano, né? Eu fazia a revisão de vários trabalhos científicos. Eu ia pegar, por exemplo, coisas, né, que talvez você já tenha visto, a placenta creta, né, acretismo placentário dentro da obstetrícia. Daí eu pegava assim, nossa, eles fizeram um trabalho de 40 mil casos de acretismo. A gente já está documentado, a gente já sabe o que é que eles querem publicação. Eles querem, é um país que mais publica, entendeu? Sim. Então você fala assim, eles querem publicar, eles não querem fazer ciência, tá certo? Porque eles não acrescentam nada. O N deles é imenso. Tá certo? Sim. Então, assim, eles publicam, o que eles publicam em termos de ciência é N, entendeu? Então, eu pegava aqueles trabalhos, daí tem como você rastrear se é plágio ou não. Né? Então, você consegue rastrear pela parte científica. Então, são situações assim que a gente vai aprendendo, né? Respondendo novamente a sua pergunta, você vai somando, você vai passando por várias situações, você vai vendo a credibilidade que o colega que fala. Então, você vai, por exemplo, você tem colegas que estudam do seu lado, às vezes ele vai contar alguma coisa para você, que ele saiu e tomou 10 cervejas, por exemplo. Fala, pô, o cara não bebe, como que ele está falando que toma 10 cervejas, entendeu? Daí, então, você vai vendo o que existe de verdade, porque às vezes existe muita projeção em cima daquilo que você consegue depois, com o tempo, fazer uma seleção e saber dentro da tecnologia o que você deve aplicar ou não, tá? Como eu sempre gostei de ciência, como eu sempre gostei de tecnologia, eu sempre paguei para ver, tá certo? Então, tinha, às vezes, algumas coisas que existiam no mundo e eu falava, eu quero ter a minha experiência, tá certo? Eu quero ver se isso que estão falando, se é uma verdade ou não, tá certo? Então, assim, o custo laboratorial nosso, às vezes, ele se torna caro, porque eu sempre falei assim, eu não se torna caro para nós, mas eu não repassei isso para o paciente.
Uhum. Mas, por exemplo, existe meio de cultura que vem da Bélgica, vem da Alemanha, vem da Suíça. Daí todos eles defendem a taxa de sucesso de cada meio de cultura. Daí eu falo para o embriologista nosso, olha, você coloca 2 óvulos nesse meio, 2 nesse e 2 nesse. Daí eu vou estudar esse caso. Se realmente aquele meio de cultura que está todo mundo falando que é uma maravilha, eu quero ter a minha experiência para depois aplicar para o meu paciente, entendeu? Então eu sou meio São Tomé, eu gosto de ver para crer, entendeu? Então, Nossa, faz sentido. E a estrutura, assim, de funcionário que trabalha na sua empresa, como que é, então? O senhor é o médico responsável e tem outros médicos que trabalham para o senhor, como que é? não, ninguém trabalha para mim. Eu tenho lá, por exemplo, eu tenho a clínica hoje, que é um espaço grande. Os colegas sublocam a parte da sala, tá certo? Nós temos mais ou menos uns 5 ou 6 obstetras lá, tá certo? São muito bons, tecnicamente, humanizados. A gente avalia os currículos deles para, né? Porque a gente levou um tempo para a gente adquirir a clínica, para ter um nome a zelar, todas essas coisas. Então, não tenho dúvida que os colegas que trabalham lá na clínica, mesmo sublocando o local, porque existe, às vezes, você pode sublocar o local e ter um colega que às vezes nem seja formado, isso vai denigrir todo o seu serviço. Uhum. Né? Que vocês sabem que hoje existem muitas coisas na medicina que às vezes, né, que a gente fica sabendo, que você tem que tomar alguns cuidados para ver com quem você está trabalhando, tudo isso. Então, nós temos uns 6 colegas, né, que estão lá, a gente tem uma convivência muito positiva. Nós temos um urologista também de uma excelência grande. Nós temos uma ultrassonografista também. Nós temos a psicóloga. Nós temos colega trabalhando que faz a mesma coisa que eu faço, que trabalha com reprodução também, junto comigo. Ela tem o consultório dela, ela não trabalha para mim, ela faz o consultório dela do jeito que ela quer, tá certo? Daí nós temos 2 embriologistas. Nós temos o pessoal de marketing para levar o nosso conhecimento para fora, para mostrar o que nós estamos fazendo. Nós temos 20 funcionários na clínica, nós temos laboratório de análise também. Nós temos a parte jurídica também, que é importante para os contratos, para a gente colocar o paciente a par daquilo que ele está assinando, porque nós trabalhamos com banco de ovos, banco de sêmen, banco de embriões. Hoje, a reprodução humana, por exemplo, se você não tem espermatozoide, mas seu irmão tem, hoje a medicina reprodutiva autoriza. Você pode casar com uma mulher que você não tem espermatozoide, mas seu irmão tem. Então, você vai ser o tio social dessa criança, tio biológico dessa criança, você vai ser o pai social, o seu irmão vai ser o pai biológico, o tio social. Então, todo esse grau de parentalidade existe, né? Nós trabalhamos com casais homoafetivos, tanto masculino como feminino. Então, isso tudo a clínica tem para oferecer, tá certo? Então, nós trabalhamos com todos os públicos apresentados, com todos os casais, né? Então, são situações que essa assistência que a gente tem uma psicóloga que nos ajuda também. Então, para vocês, né? Hoje, o termo livre consentimento esclarecido é importante para todos os médicos, cada vez vocês têm que ser mais cautelosos nisso, porque hoje o nosso maior concorrente é o Google, né? Então, assim, você tem que estudar muito porque o paciente chega sabendo mais que você. Então, e você às vezes tem que se explicar e você tem que colocar o paciente bem a par daquilo que ele está fazendo. Então, você tem que pedir todas as receitas nossas que nós passamos para o paciente, são com cópia. O paciente assina que ele está ciente daquilo que ele está recebendo como orientação. E assim mesmo, às vezes, dá alguns BO, entendeu? Às vezes o paciente fala que não foi informado direito. Nós temos um aplicativo que o paciente sabe, acompanha como que toma cada medicamento. E nós temos uma disponibilidade 24 horas para o paciente ligar a hora que ele quiser para nós, entendeu? Isso é muito bom. Então, são situações assim. Isso que nós temos lá. Né? Os outros consultórios também acredito que tem uma assistência muito boa. E a gente já, né, que eu comentei com vocês, a gente está praticamente há 42 anos em São José dos Campos. Né? Então, eu acho que
É mais ou menos isso. O aplicativo, vocês que desenvolveram, ou vocês usam uma plataforma de terceiro? Nós que desenvolvemos Olha que tudo. bacana, Nós cara. desenvolvemos tudo. Agora nós estamos com uma coisa que, assim, né? Por exemplo, o SEMI chegava para nós do banco e, segundo eles, falavam que tinha rastreabilidade. Então, nós desenvolvemos agora uma tecnologia de rastreabilidade. Então, o SEMI, vamos supor que veio o SEMI para nós, o número 15, vai. Uhum. Esse SEMI, hoje, nós temos a rastreabilidade dele. Se, por exemplo, nós trabalhamos com um casal que usou aquele SEMI número 15, ele não volta mais para a nossa clínica, esse SEMI, Uhum. certo? Antigamente, eles falavam que a gente faz controle. Eu falei, nunca perguntaram para mim, Sim, certo? sim. Então, hoje, nós sabemos, nós temos a rastreabilidade do mundo. Então, se o meu paciente for para a China, Japão, para qualquer lugar, eu vou descobrir aonde ele está tendo esse filho e para a gente colocar na nossa plataforma, entendeu? Entendi. Então, a gente tem a rastreabilidade de todo o material biológico, né? Então, Nossa, isso é interessantíssimo, porque é uma coisa que a gente não para pensar que pode vir a gerar um problema, né? Sim. Ter o mesmo na mesma clínica, né? Um negócio... a lei protege algumas coisas. Você pode trabalhar com o mesmo material biológico para uma população de 1 milhão De 1 milhão. de habitantes, Entendi. né? Mas são porção de coisas que às vezes foge o controle, né? E você tem que estar atento. Sim, né? sem dúvida. Porque às vezes o teu filho está casando com a vizinha ali e são geneticamente São, irmãos, né? Então, É complicado tem que isso. estar atento. Nossa, é interessante. E nessa história da bioética dentro da fertilização, como que funciona? Como que vocês lidaram isso mais para trás, né? Acho que hoje em dia já está bem mais difundido, bem mais aceito, né? Mas acho que quando começou a caminhar o processo da fertilização, deve ter tido muita resistência. Sim, foi uma briga de foice, né? Assim, como eu participei da Câmara de Ética, a gente levava as planilhas, discussões, né? Assim, que essas coisas, por exemplo, do pai doar o sêmen para o filho, essas coisas praticamente não eram pertinentes na época, né? Hoje está se vendo que as coisas legalmente são permitidas, né, certo? Mas a gente trabalhava, eu sou da época em que a gente podia transferir até 4, 5 embriões, já cheguei a fazer isso, tá certo? Hoje a lei não permite mais isso, tá certo? Porque hoje os estudos demonstram, por exemplo, nós temos que fazer aquela família feliz, não é engravidar a qualquer preço e a qualquer custo, tá? Então, hoje, a obstetrícia é um parâmetro para nós, porque quando a gente transfere o maior número de embriões, existe o risco de prematuridade. Daí, você viajar um pouquinho mais do gasto do governo, aquela criança que era para ficar um dia no berçário, vai ficar 2, 3 meses, entendeu? Então, a gente tem que viajar em todos esses aspectos financeiros, político. Então, hoje, o máximo que pode ser transferido é até 3 embriões, a idade acima de 40 anos. De 32 anos até 37 anos, você pode transferir 2 embriões. E acima dessa idade, você pode, no máximo, transferir 3, com 1001 justificativa, porque nós reportamos tudo isso para a rede latino-americana. Nós temos que, a clínica tem que reportar isso, as taxas de gravidez que nós temos, e se a gente tiver uma taxa de... Porque a gestação múltipla já está no livro de patologias. A gestação múltipla não é uma gestação normal. Entendi. É de risco tanto para a mãe como para as crianças. Então, uma mãe com gestação múltipla, ela pode desenvolver um diabetes precoce, ela pode ter uma hipertensão, uma eclâmpsia, pré-eclâmpsia, todas as complicações obstétricas. E a criança pode pagar com o preço da prematuridade. E a prematuridade, né, vocês já devem ter passado por essa experiência, a gente sabe que uma criança prematura ela tem mais risco em toda a vida dela. Ela vai ter diabetes com 65 anos, ela vai ter diabetes com 60. O risco de uma criança prematura, ela paga, às vezes, na vida toda dela. O cognitivo, o aprendizado, o desenvolvimento psicomotor, todas essas coisas, né? Então, nós temos se preocupar com todo, né? Da parte de bioética, a gente defende muito a criança também. Porque você pode chegar lá e querer um semi-oriental. É um direito seu. Você tem opção disso. Você é um cara adulto, sabe o que quer, do jeito que quer. Como é que essa criança vai aparecer na porta da escola com os pais caucasianos e que não tem nenhum antecedente oriental?
ela vai, às vezes, sofrer um bullying e Uhum. sem necessidade. Então, nós temos que defender a criança, né? Então, a gente tem que conversar com os pais. Hoje, nós temos, na clínica, a gente tem, quando vai trabalhar com banco de óvulos ou de sêmen, nós jogamos a foto do doador e colocamos para acusar. Nós temos um software que cruza a parte fenotípica do doador com o receptor para encontrar a melhor oportunidade, né? Legal. Lógico, às vezes nós encontramos a melhor oportunidade, mas daí a gente tem que entrar na parte psicológica, emocional, conversar com os pais. Você vai falar para o teu filho que ele foi de óvulo doado, sêmen doado. Nós sabemos que os valores são mutáveis, mas nós temos que falar para o casal o que você pensa hoje. Você gostaria de saber que você foi de óvulo doado ou sêmen doado? Se sim, então a gente sugere que ele conte para o filho. Deve ser contado quando? Na primeira infância ou na vida adulta, nunca na adolescência. Você tem que viajar ainda para o futuro para trazer aquele casal para a realidade, para saber do contexto que ele realmente deseja, né? Então, assim, são situações que a gente tem que defender o homem, defender a mulher, a gente tem que ver se esse casal tem uma estabilidade emocional, porque às vezes vai trabalhar com óvulo doado, semi-doado, daqui a pouco eles estão se separando. Como é que fica essa parte jurídica? Às vezes fica embrião na clínica, congelado. Já tivemos casos que teve a separação, daí o marido não queria que ela transferisse mais. Nós trabalhamos também com um caso pós-morte. O marido tinha morrido, tinha deixado o sêmen, mas só que ele tinha deixado a autorização que ela poderia, que a esposa poderia trabalhar com o sêmen, então a criança nasceu com o pai morto. Mas aí existe todo o envolvimento jurídico, herança, daí os filhos, às vezes os irmãos falam assim, mas como meu pai estava morto, como que ele vai ser herdeiro dessa fortuna, entendeu? Uhum, Então, sim. assim, só para vocês terem uma ideia. Muita que coisa, as né? coisas- Caraca, muito mais A gente tem profundo. noção da pontinha do iceberg, que o negócio é isso. bem mais profundo. Nossa senhora, muita coisa para absorver. Muita coisa. O legal dessa conversa é que a gente conseguiu falar de coisas mais superficiais, assim, Uhum. até conceitos médicos bem profundos que a gente vê na faculdade, né? Coisas que a gente nem viu, inclusive. Essa parte da inseminação que eu achei extremamente Muito interessante. legal. E assim, a gente tá trazendo bastante GO aqui para conversar com a gente, né? Há um período que a gente teve a GO na faculdade também. E a gente tá vendo o quanto que a especialidade em si é completa, né? Já é um universo, É um universo muita à coisa. parte, parece que é uma Tem medicina várias diferente. opções, né? É. Várias. E essa parte aí ainda você tem o envolvimento da psicologia junto, Nossa, É muito é legal. rico, é rico. Exato. E aí eu queria resgatar aqui que quando você estava falando, eu estava pensando, você falou que não fala nem na primeira infância, só fala na primeira infância ou na vida adulta. Na Sim. adolescência teria mais risco da criança, né, do adolescente se revoltar contra a Sim, informação, não exatamente. aceitar da mesma forma, por isso. É uma fase muito de envolvimento hormonal, tanto para o menino como para a menina, né? Que eles já estão sofrendo várias transformações físicas, emocionais, valores de questionamento, entendeu? Eu acho que não é o momento oportuno. E a gente orienta para o casal, né? Assim, toda a experiência que a medicina reprodutiva tem no mundo que deve ser falado, né? Porque a gente respeita, se o casal não quer falar, tudo bem, é um direito dele. Mas o fato de trazer isso, a gente põe para a mãe, para o pai, é como se você falasse assim, você vai falar assim, olha, o papai e a mamãe tentaram ter um bebezinho, mas a sementinha do papai acabou, a sementinha da mamãe acabou. Então, você não está na escola com seu amiguinho, às vezes seu lápis de cor, você não tem aquela cor amarela, vermelha, você não empresta. A mamãe precisou emprestar essa sementinha, mas olha, você foi crescido dentro da barriga da mamãe, os 9 meses você passou aqui dentro, olha, você nasceu da minha barriga, a mamãe está amamentando você, você passou toda a nutrição para essa criança. E hoje a genética, a gente fala assim que o casal que adota o óvulo, o espermatozoide, você passa para a criança uma parte que a gente chama de epigenética. Que são características de comportamentais que a mãe consegue transferir para o filho. Além disso, a mãe sofre o fato dela gerar o bebê, emocionalmente é muito bom para uma mulher, que a mulher, a gente brinca que a mulher nasce mãe e o homem torna-se pai. Sim. Né? Então, o fato dela gerar essa criança
essa criança faz uma faxina no corpo dessa mãe com células-tronco, renovando todas as células-tronco da mãe, protegendo essa mãe de doenças futuras. Nossa, perfeito. Então, são situações assim que são muito positivas o fato de gerar, né? É uma coisa que é envolvente. E o momento de se falar, a gente geralmente... E essa criança encerra esse assunto. A gente não vê problemas descritos em literaturas médicas que essa criança entra em questionamento futuro. Uhum. Parece que ela aceita e parece que ela não questiona isso nunca mais. Parece que ela encerra esse capítulo na cabeça dela. Aceita realmente e entende que é filho da mãe dela mesmo. Né? Isso que é mais importante, né? Da mesma forma como é desejado, como é acolhido, né? Sim. Que todo mundo que está indo lá tem o desejo, tem a vontade de estar tendo filho, então não falta amor, não falta acolhimento, Não, então isso acaba sendo normal mesmo, né? Natural. Muito bem aceito. Muito bem aceito. Pô, achei interessantíssimo essa parte. Estou começando a questionar aqui minha vida, sério. Com vocês lá, tem geneticista? Tem, assim? tem médico? aconselhamento. Não, tem médico, tem enfermeiro, tem biólogo, tem biomédico, todos eles podem fazer genética. Tá. Mas a gente faz a cirurgia no embrião na clínica, nós colhemos a célula do trofectoderma, a gente não colhe da massa celular embrionária, e nós mandamos para o Einstein fazer a parte do meio de cultura para expandir a célula, para fazer a leitura daquele genoma, entendeu? Entendi. Se vocês já passaram pela obstetrícia, é tipo uma cardiotocografia. Uhum. Então, ali vai rastreando todos os cromossomos, o cromossomo 1, 2, 3, 4. Então, ele vem fazendo tipo um gráfico, como se fosse um eletrocardiograma. Quando aquele cromossomo está alterado, ele sobe, daí ele desce, entendeu? Entendi. Então, você consegue rastrear aquele mapa, né? Existem várias coisas dentro da genética, daí existe mosaico, existe uma porção de outras coisas aí no meio. Isso entendeu? Só no Einstein só? Não, tem outras clínicas de genética, tem a Genomics, que também faz em São Paulo, tem o grupo DASA, que está fazendo também, entendeu? Mas nós temos uma parceria mais com... A gente já criou um certo relacionamento, a gente já conhece o pessoal da genética lá, se a gente tem um problema genético, eles já conversam com o nosso paciente, então existe... Legal. A gente faz, né, dentro do contexto atual da pandemia, resultou a teleconsulta hoje, então a gente faz teleconsulta, a gente senta com o casal, e junto com o geneticista no vídeo, e a gente vai acompanhando aquela consulta e tirando as dúvidas do casal, entendeu? Também. Nossa, bem interessante. É bem fechado, né? É um ciclo bem fechado. Então a gente consegue fechar tudo para dar uma orientação global. Né? Perfeito. É um microambiente assim na clínica de vocês que tá bem tudo orientalizado, bonitinho ali, tudo fechadinho. A gente conseguiu isso, assim, lógico, a maioria das clínicas tem todas essas coisas, né? Porque são necessárias para a gente poder dar o melhor para o paciente. Né? Mas é legal destacar, né? Porque a gente estava até conversando um pouco antes, né? Da humanização da medicina, do atendimento, né? Que você brincou, né? O problema é isso, então mando isso entrar aí, né? Não, é o paciente por inteiro, todo esse universo que cada paciente e como isso é visto e tratado por vocês, né? Eu acho interessantíssimo, modelo de vida para a gente seguir. Acho que para quem está na medicina, entender isso, tentar quebrar um pouco do que a gente vive tendo contato, que é aquela consulta de 15 minutos, que é a pressão do sistema em cima da gente para fazer uma consulta rápida, resolver, vem o próximo, resolve, vem o próximo, resolve, vem o próximo, quase como uma linha de produção. Sim. E você começar a dar mais atenção para o paciente. Então, uma referência que eu sempre tive, que minha mãe sempre falava, que não, o doutor Fernando, ele não quer só saber da parte ginecológica minha. O doutor Fernando quer saber como que eu tô como pessoa, como que eu tô passando os últimos dias. Exame de sangue é geral, é tudo, porque ele quer entender o que está acontecendo no meu organismo. Porque não adianta ele deixar só uma parte consertada, né, digamos, você dá atenção para a parte ginecológica, sendo que tem desregulação em outra forma, né, em hormonal, em o que seja, né. E acho que isso é muito bacana e a gente consegue ver que isso está sendo aplicado realmente na clínica, né? Nos moldes que o senhor acredita ser, né? Eu acho o seguinte, né? Que dentro de todo esse contexto, né? A consulta, geralmente, nós médicos, né? Eu acho que a gente tem que dar uma olhada no todo. Porque às vezes chega uma paciente que ela está com um problema, ou alguém na família dela está doente, às vezes até o animalzinho dela morreu. Tive agora uma paciente que o animalzinho dela morreu em novembro.
Agora, uma consulta recente. Falou, doutor Fernando, eu estou de luto até hoje, tá certo? Eu sonho com ele, eu converso com ele. Ginecologicamente, eu vi só fazer um check-up, mas ela precisava que eu ouvisse essa outra parte dela, Uhum. né? Então, a consulta eu acho que é um todo. Às vezes é o filho que não está bem, às vezes é o marido que não está bem, às vezes é a parte financeira, às vezes é qualquer outro problema que está interferindo na saúde dessa paciente. Eu falo assim que a consulta, o paciente entrou na sala, a gente já começa a observar o paciente. Se a roupa não observar no sentido de crítica, mas no sentido de observação médica, se o paciente está combinando o sapato com a meia com o sapato, ou se ele está tendo alguma alteração de comportamento, se ele entrou meio com uma posição vicariante, uma posição antálgica dor, se ele entrou mancando, se ele entrou lacrimejando, se ele estava chorando, se ele está sorrindo, se ele está, como é que está aquele quadro daquele paciente, ele já começa a dar diagnóstico para nós, certo? Ele já começa a nos ajudar na consulta. Então, eu acho que a consulta é um todo, tá certo? Desde o momento que o paciente chega, lógico, em serviços públicos, às vezes a demanda é muito grande, e se o paciente também não tem expectativa de fazer uma consulta com todo o gabarito que ela deve ser feita, tá? Lógico, se vocês estão atendendo no serviço público, mas aquele paciente precisa de uma atenção maior, se vocês tiverem chefe, tiver alguém, de repente vocês falarem assim, eu sempre atendi muito serviço público. Eu lembro na minha residência, eu era o último a sair para almoçar, era o último a ficar, porque eu esquecia do tempo, tá certo? Porque, né, eu ficava lá, querem almoçar, vão almoçar, tudo bem. Mas às vezes se faz necessário para aquele paciente, você tem que dedicar. Então é difícil você pegar, recentemente eu fui teve uma paciente lá, estou com uma outra paciente grávida, sem os 2 ovários, sem as trompas. Uma paciente que teve câncer, um câncer geneticamente hereditário, teve que tirar os ovários, teve que tirar a mama, teve câncer de mama, graças a Deus. E a oncologia falou, ó, Fernando, eu não recomendo ela engravidar. Uhum. Conversei muito com ela, falou, mas o meu sonho é gerar, mesmo que eu pague com a minha vida, tá certo? Você não tem o direito de tirar e nem dar nada para ninguém. Você tem o direito de entender a situação. Conversei com o oncologista, falei, nós temos que acompanhar, Estamos acompanhando, ela está grávida nesse momento, tá certo? Que Deus permita que vá até o final. Paciente que chegou agora também, essa semana, uma paciente de 20 anos, com doença não Hodgkin, é o linfoma não Hodgkin, tá certo? 20 anos. Foi lá para preservar óvulos. Porque existe ser pai e ser mãe pós-câncer. Hoje a oncologia está aí, né? Hoje nós pegamos colegas mais ou menos da minha época que tem uma resistência um pouquinho maior, vocês médicos mais jovens, vocês compreendem essa interação de preservar a fertilidade, porque uma das causas de preservar a fertilidade é a própria medicina, que todos jovens que ficam fazendo medicina, que vai postergar a paternidade, vai postergar a maternidade, e quando vai se dar conta, os óvulos estão envelhecidos e os espermatozoides, porque nós homens também somos vilões. Uhum. Antigamente a gente achava que toda a culpa era da mulher, hoje está quase meio a meio, tá certo? Então, o nosso espermatozoide envelhece, o fator de autismo depende muito mais do fator masculino, tá certo? Então, nós homens somos mais vulneráveis aos nossos espermatozoides ficarem fragmentados o DNA do espermatozoide e a gente gerar crianças com problema. E o índice de aborto por fator masculino é alto. Tá? Então, são situações assim, que dentro do contexto tem muita coisa para ser vista, entendeu? Nossa, muito bom. Riquíssimo, riquíssimo de informação. Eu acho que não tem nenhuma dúvida. Eu É. tenho que digerir toda essa Não, informação. foi excelente. Então, acho que a gente pode acabar encerrando aqui pra gente. Doutor Fernando, eu queria agradecer muito aqui. Vou passar o microfone para você. Eu quero deixar um espaço 100% livre. Se quiser passar recado para as gerações da medicina, para quem está estudando, para os médicos recém-formados. Sua visão otimista que você falou, né, no começo, que você é otimista o tempo todo,
E a gente, mesmo na faculdade, tem muito contato com o pessoal falando que o mercado vai saturar, que a medicina já não vale mais a pena, que tem que fazer realmente por amor. Se quiser dar um ponto seu contrário a isso também, como uma mensagem acho que de motivação para quem está enfrentando isso, o microfone é todo seu, por favor, fique à vontade aí para falar o que quiser, recados e tudo mais. Eu acho assim, a medicina é uma profissão, né, que tem espaço para todo mundo que ama aquilo que faz. Qualquer profissão, né? Mas eu acho assim, não tenho medo de enfrentar. É uma coisa assim maravilhosa, tá? Tem espaço para todo mundo, entendeu? Ninguém, o mercado não está saturado, tá? Ele tem espaço, todos nós temos espaço. Eu lembro até que uma colega falou para mim assim, Fernando, agora já tem 3 clínicas de reprodução humana aqui em São José, né? Antes era você sozinho, as pessoas não tinham opção. Eu falei, olha, eu já trabalhei com mais de 300 obstetras aqui em São José e graças a Deus meu consultório sempre foi cheio. Eu acho que o concorrente sempre me estimulou. Ele nunca, eu quero cair, se eu cair, eu vou cair por minhas próprias pernas. Então, ninguém é concorrente para você. Você não use ninguém como escada. Você suba sozinho. Tá? Tem espaço. A medicina é maravilhosa, tá? Eu não conheço, assim, depois que, logo em seguida, quando eu estive aqui, trouxe mais meia dúzia de colegas para cá. Graças a Deus, todos eles estão muito bem, tanto como profissionais, como da parte financeira, tá? As pessoas hoje me olham aqui falando, ele é privilegiado. Não, eu fiz medicina desde o papel do indigente. Quem me fez todo o substrato meu foi aquele paciente que não me pagava nada, tá certo? E atendia com muito gosto. Eu agradeço muito a esses pacientes. Então, tem espaço. A dica é, seja humanizado, tá? Atenda a sua consulta pensando que podia ser alguém da sua família que está ali. Eu acho que tem tudo para dar certo. Não tem como dar errado uma coisa que nasceu para dar certo. Porque você está aí para cuidar da saúde, do bem-estar do próximo. E se você quer isso, como que isso vai dar errado? Não tem como dar errado. Tá? Então a dica é essa. Seja um médico humanizado. Perfeito. Muito bom. Então, para encerrar, só para dar um número aqui, quantos partos mais ou menos já fez? A última, uma contagem que foi até publicada no jornal há algum tempo, né? Eu tinha feito 70 mil partos. Tá? E isso eu parei de fazer parto já faz 12 anos, tá certo? Então, assim, eu já fiz já nasceu, acho que até bisneto, né? E já chegou recentemente uma paciente e falou assim, eu nasci com você, meu filho, agora você vai fazer, acho que é do bisneto, né? Então, assim, é uma turma muito... E é muito gostoso, gente. É muito gostoso você encontrar, tipo, o Gustavo, que está aqui na minha frente, né? Que é médico hoje, né? Que está se dedicando a essa área da medicina. Então, assim, é muito prazeroso. Mexe com a gente. Não passa batido para mim, não. Eu gosto de ver, tá certo? E ver que as coisas deram certo. Então, assim, aquele compromisso, né? Para você se tornar um homem, né? Você plante uma árvore, escreva... Não escrevi livro, não, escrevi um livrinho, né? Mas escreva um livro e tem um filho, né? Acho que são os 3 pilares aí para você se... Então, eu acho o seguinte, né? Olha que eu vejo essas crianças, que a gente chama todo mundo de criança, né? Que nasceram comigo, eu tenho um prazer enorme, entendeu? Assim, eu me sinto como aquela música, não sou muito de música, mas acho que é do Chico, que é a mesma praça, né? Tudo é igual. E eu sinto como se eu estivesse sentado num banco da praça e vendo vocês passando, entendeu? Então, às vezes, passa as crianças perto de mim, que nasceram comigo, e que às vezes eu sou abordado em algum local. Vem tirar... Recentemente fui num casamento, daí até o pastor lá me chamou e falou assim, eu acho que eu vou querer que você vá lá na igreja, porque esse nasceu com você, esse nasceu com você, esse nasceu com você, entendeu? Então, é muito gostoso, né? E a turma que nasce comigo, por acaso, são bonitos, viu? Agradeço. Coincidência. Agradeço. Mas é isso, então. Mais de 70 mil partos, o mais importante dele está aqui na mesa. É claro. Mas é legal, olha só, quase que uma cidade inteira passando pelas suas mãos. Acho que isso denota a sua importância pra gente.
para a cidade de São José, para a gente que é estudante de medicina, para todo mundo que tiver contato com isso, ver como que é legal ter a visão de uma pessoa tão influente na vida de mais de 70 mil pessoas. A sua influência é enorme e eu agradeço muito a sua disponibilidade de ter vindo aqui. Foi um prazer enorme. O convite está aberto para voltar também, para a gente fazer mais vezes esse bate-papo, que eu sei que tem muito mais história que ficou pelo caminho que a gente pode resgatar aqui, mas o nosso tempo é curto. Tá bom. Pelo tanto de história que tem para contar, o nosso tempo é curto. Então, realmente deixar a nossa gratidão por tudo. Doutor Fernando, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. prazer. Jefferson e Gustavo. Beleza. Obrigadão. Obrigado.